Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Fechou? Passou a euforia, vamos para a pregação. Quem tem síndrome de Tourette é assim mesmo. Vamos lá, então, vizinhos do lado, música alta e eu aqui tentando pregar o evangelho. Bom, é, enquanto eu não tiver um lugar melhor para eu pregar, onde eu possa ter silêncio ali, me concentrar, vai ser assim, tá? Nós vamos ter interferência, tá tudo bem, cada um tem o direito de fazer aquilo que gosta e o que ama. Ainda que interfira um pouco na vida dos outros. Tranquilo, mas faz parte. Moramos e vivemos num mundo onde nós vamos ter que aprender a lidar com as diferenças uns dos outros. E ponto. Tá? É assim, né? Ai, tem Tourette, tá? Segura aí. Vamos lá. Fazer o quê, né? Infelizmente, essa é a minha vida. Tá, gente, olha só. Sexta-feira eu estava falando de um assunto muito importante, né? E o título da palavra era o Evangelho do Reino. E nós estamos falando um pouco do Evangelho do Reino. Seria esse o título? Não, mas eu disse que eu ia trazer alguns assuntos acerca do Reino de Deus. Então é isso. Então, se você assistiu o vídeo anterior, tá? Tá muito bom, tá muito legal. Foi uma palavra muito forte, que eu achei boa, né? Forte no sentido de boa, né? E eu creio que vai te ajudar a crescer, tá bom? E hoje, não muito diferente, quero trazer outras palavras que vão nos ajudar a crescer no reino, tá? Entendeu? Já pensou você seguir um pastor com síndrome de Tourette? É hilário, né? Como Deus é bom, né? Às vezes, para algumas pessoas você é insignificante, mas para outras você é importante. E o que nos separa são as barreiras emocionais, né? De preconceito. Mas vamos eliminar isso e vamos direto para o que interessa. Fechou? Bom, olha só. 2 minutos e meio, quase 3 minutos falando do que não tem necessidade. Escuta uma coisa. Quando você aceita o evangelho, geralmente, né, as pessoas que vão para o evangelho, elas vão com um intuito. Qual o intuito? De resolver os seus problemas pessoais, cotidianos. Sim ou não? Sim. E deixa eu te dar de uma notícia. Isso não está errado. Só que nem sempre você vai conseguir ter êxodo naquilo que você deseja. Entendeu? Às vezes você vai se frustrar diante de muitas coisas que você vai aprender no Evangelho que não vão condizer com aquilo que você quer. Isso é fato. Ponto. Então, criamos uma expectativa frustrante. Você vai para o Evangelho achando que aquilo que você imaginava que fosse o Evangelho acontecesse. Quando você vê que não é, a maioria das pessoas que dão de encontro com essa realidade, que o Evangelho às vezes não é o que nós pensávamos, acabam retrocedendo, voltando, desistindo. Porque não foi alcançado a expectativa criada. Então, você dá de cara com um muro, com uma barreira. E você pensa, eu não achava que o evangelho é assim, eu não pensava que fosse dessa maneira. E isso pode ser frustrante. E é normal, acontece. Nem sempre você vai ter respostas de tudo, a solução de tudo. E a grande verdade é que no meio disso tudo, você vai ter que tomar decisões de seguir ou não seguir o evangelho do reino. Então, isso mostra que, às vezes, a expectativa que você criou de como era o evangelho, de como te ensinaram, do que te falaram, né, vai ser frustrada. Por isso que nós precisamos ser também independentes no conhecimento, independentes do que nos falam, do que nos dizem,
Você não pode conhecer Jesus pelo que te dizem. Você precisa conhecer Jesus por quem ele é. Então eu vou trazer algumas coisas que podem hoje mudar alguns significados e te fazerem crescer. E você vai pensar, poxa, mas não era assim que eu imaginava. Se for dessa maneira, então, bom, aí está uma grande decisão agora a ser tomada. Deus pode te abençoar? Pode. Deus pode te fazer crescer? Sim. Deus pode dar casa, carro, moto, avião, tudo pode, pode. Eu não estou dizendo que não. O intuito aqui não é trazer os benefícios materiais, mas é te apresentar um reino que talvez vai de encontro a você de uma forma diferente do que você imaginava, confrontando a nossa expectativa, confrontando o nosso ego. Entende? Então, então vou deixar claro. Deus pode? Pode. Deus dá? Dá. Deus nos abençoa? Deus nos abençoa. Naquilo que a gente quer? Sim. Só que nem sempre, tá bom? Então é isso. Não é desse assunto que eu quero falar. Eu quero falar de um assunto mais importante do que esse. A intenção é que você seja uma bênção. Entendeu? Ó. Então, a expectativa financeira às vezes pode ser cortada. Ó. A intenção do evangelho é que você seja uma bênção. Então, você seria o abençoador. O que é melhor do que ser abençoado? Ser o abençoador. Então, em vez de você receber, você vai ter para dar para as pessoas. Então, é 2 vezes melhor. Ó. Então, pensa para você ver. Você está ali pedindo uma benção, só que Deus está dizendo, não, eu quero te fazer uma benção. Pegou? Então, quando você entender que você é o abençoador, você vai ter não só um carro, 2, que aí você dá um para quem não tem. Pegou essa? Antônio Marcos, Deus abençoe. Então, eu estou no Face e no YouTube, tá? Peguei AGR. Sei lá, não entendi muito, Antônio. Mas que Deus te abençoe. Então é isso. Em vez de você ir pedir uma bênção, o melhor é que você peça para Deus para você ser uma bênção. Tá bom? Então preste atenção. A Bíblia diz assim: Deus dá pão para o que come. Ótimo. Top. Mas a Bíblia diz que Deus dá semente para os que semeiam. Entendeu? Então existe aqui uma ideia melhor. Se você é aquela pessoa que só busca pelo alimento, ótimo, Deus pode te dar. Deus dá pão para o que come. Mas os que semeiam, aqueles que investem, entende isso? Deus dá semente. Então Deus dá semente para os que semeiam. Você tem que saber quem você é agora. Você tem buscado pão ou você tem sido um semeador? Então aqui fala de investimento. Você precisa aprender hoje sobre investimento. Entendeu? Ó. Então, se você é um semeador, Deus vai dar semente. Ótimo, tá? Semeador da palavra, Deus vai te dar a palavra. Agora tu entendeu. Tá bom, isso aí, Antônio. Ó. Eu tenho síndrome de Tourette, tá? Então não dá bola. Então é isso. Se você é uma pessoa que investe no reino, Deus vai investir em você. Mas se você é uma pessoa que só busca, entendeu? Só pense em adquirir, Deus vai te suprir, mas não vai investir. Isso tem a ver com o nosso ego às vezes. Nós buscamos a igreja só com o intuito de receber. E não de dar. Não que você tenha que sair dando tudo para outro. Fala, Leonardo Xavier. Então é isso, tá? Vamos começar aqui, um assunto importante, para nós aprendermos um pouco do reino de Deus, do evangelho e do que o Senhor quer de nós, tá? Hoje você vai ouvir uma palavra que pode te ajudar, mas amanhã tem mais, todos os dias tem uma palavra diferente que vão te ajudar a crescer. Então hoje não é uma palavra que vai definir totalmente a sua vida espiritual, a sua vida cristã, entendeu? Mas é uma das palavras. Nós temos uma Bíblia repleta de ensinos que podem nos ajudar a crescer espiritualmente, conhecer o reino de Deus e assim sucessivamente sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Tá? Eu pretendo estar aqui todos os dias, meio-dia, trazendo uma palavra, mas não é sempre que dá. Às vezes eu tenho que trabalhar, não consigo. Como eu não vivo da obra, então eu tenho um serviço secular que eu tenho que prestar contas. Tá? Então aqui eu estou deixando de almoçar nesse momento para ajudar vocês. Vamos lá, vamos começar então. Lucas 14, 25
Lucas 14, 26, tá? Vai começar um estudinho aqui bem legal, para vocês aprenderem um pouco do que é o evangelho, que não é de fato esse glamour todo, aonde só nós somos beneficiados. Fechou? Se alguém quiser, vamos lá, olha só, preste atenção. Se alguém vier a mim e amar mais o seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. No vídeo anterior, se vocês olharem, eu falei um pouco desse assunto. Então vamos seguir aqui de novo. Se alguém vier a mim e amar mais pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, irmã, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não está falando que você não pode amar as pessoas, mas está falando de você amar mais isso. Aqui se encaixa em Mateus 22, 37, 39, que diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. E o próximo como a nós mesmos. Então, esse versículo, no Mateus 25, 26, Mateus 14, 26, tem o respaldo de Mateus 27, 32. Então, ele não está dizendo que você não pode amar as pessoas, mas não pode amar mais. Entende isso? E agora, olha que interessante, seguido disso, ele diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ponto. Estamos falando de renúncia. No outro vídeo eu falei sobre cruz, processos, né, sacrifícios, né, sobre enfrentar as dificuldades, sobre enfrentar as tribulações. A cruz é isso. A cruz de Cristo representa a vergonha, né, que Cristo passou, o sacrifício que Cristo passou, né? Então, isso é a cruz. São as dificuldades da vida que nós temos que enfrentar diariamente. Então, ele está dizendo: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, está falando de uma vida cristã onde nós vamos ter que enfrentar as dificuldades diárias da nossa vida, para que dentro disso nós nos tornamos discípulos de Deus. Então, aqui nós estamos falando de cruz, estamos falando de sacrifício, de processos, que muitos, quando alcançam ou chegam nessa etapa da sua caminhada cristã, acabam desistindo. Processo de cruz. Fechou? E ele segue dizendo: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Então ficou bem claro. Você quer o evangelho? Você quer servir a Cristo? Então aqui nós estamos aprendendo uma coisa. Você precisa fazer as contas se de fato é isso que você quer. Muitos que começam acabam desistindo por conta das dificuldades, das tribulações, de todos os ventos impetuosos que aparecem nas nossas vidas, que nos trazem e nos mostram o quanto nós somos frágeis diante desse mundo. E nesses processos, muitos de nós desistimos. E ele segue dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. De novo está falando sobre você calcular as suas decisões, sobre se de fato você quer o evangelho do reino, o evangelho que vai te ensinar a muitas vezes negar uma vida inteira de luxos, prazeres mundanos, ao servir ao Senhor. Então é uma decisão. Então o reino de Deus traz agora, nesse intuito, como um propósito, fazer com que você se torne um servo, um amigo, alguém que está disposto a deixar
os prazeres deste mundo, os desejos desta vida, a servir a um Deus, a servir a Cristo. Entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Entende isso? Eu sei que é muito difícil, porque nós estamos aprendendo, às vezes, um evangelho que nos ensina a não desistir dos nossos sonhos. E aqui nós estamos vendo o contrário. O evangelho do reino te ensina a deixar tudo para seguir Cristo. Você não pode deixar de amar a sua família, mas muitas vezes a sua família não vai te acompanhar. E essa é uma área difícil. Então nós desistimos do evangelho porque não temos o que queremos. E a Bíblia está ensinando que mesmo não tendo o que queremos, nós precisamos acreditar e continuar servindo a Deus. Sendo servos de um reino espiritual. Pegou essa? E ele continua dizendo, preste atenção nisso. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar... Olha aí. Forte essa, né? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ponto. Não sei o que te falar mais. Eu vou voltar porque você talvez não tenha entendido. Assim, vamos lá. Pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, isso muda a expectativa. Isso muda tudo. Renunciar a tudo quanto tem. Então, o intuito do evangelho não é fazer com que você seja pobre, miserável, vive em escassez. Mas a renúncia aqui está em você saber que tendo tudo ou nada, você continua sendo um discípulo. Então o discípulo ele aprende a renunciar às coisas. Eu renuncio o pecado, eu renuncio os desejos, eu renuncio tudo por amor a Cristo. Era isso que os apóstolos faziam. Isso que os homens de Deus da antiguidade faziam. Então nós procuramos o benefício na igreja e às vezes Deus está mostrando para nós que o benefício é o reino. E quando nós não conseguimos conquistar as coisas pelo reino, nós deixamos o reino, porque não conquistamos. Então nós entendemos, por alguns ensinos, que o reino é um reino de conquista. Não, é um reino de renúncia. Mudou. Entende isso? Evangelho do reino. E o evangelho do reino é isso. E se você entender isso, você prospera na sua vida. Deus não vai te deixar faltar. Deus pode te dar uma empresa. Mas tudo isso tem que ser para que o nome de Deus seja exaltado. Mas acima disso, tem que estar o amor ao reino. Porque nós acabamos amando as coisas do mundo, idolatrando elas. E isso não é legal. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que nele há. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, base não falta para nós entendermos. Agora, olha que interessante. Ele segue dizendo, então, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele fala, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Para nada serve. Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançando-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pronto. Aqui é mais profundo. Ele está falando, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem não tem, não vai ouvir. Quando Jesus estava pregando um sermão, as pessoas que estavam ouvindo diziam, duro é este sermão. Quem pode ouvi-lo? E a Bíblia diz que eles começaram a sair e abandonaram a palavra, abandonaram o sermão. Jesus, quando olha para os seus discípulos, diz, e vocês, por que não vão? Vão também. E os discípulos olham para Jesus e dizem, Pedro, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? A preocupação dos discípulos não era com os bens, não era com a vida terrena, não era com conquista, como se vestiam, se iam ser adorados, reconhecidos. Forte isso. Era com a vida eterna. Era a vida eterna. Eles dormiam e acordavam. Qual era a preocupação? Vida eterna.
Dormiam e acordavam, comiam e bebiam, mas qual era a preocupação? Vida eterna. Anunciavam o reino da vida eterna. Anunciavam a palavra da vida eterna. Vida eterna. Em Pedro, quando você lê 2 Pedro, a Bíblia diz, está em 2 ou 1, o objetivo da fé, salvação das vossas almas, vida eterna. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho ao mundo, seu filho unigênito. Para quê? Propósito. Para quê? Propósito. Para quê? Propósito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O reino é vida eterna. O reino é renúncia. O reino é abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. O evangelho é do reino. Você pode ter tudo nesse mundo e pode não ter nada, mas você precisa ter Jesus. A vida eterna. Você consegue entender a profundidade dessa mensagem? Que eu sei que não vai ser aceita por muitos? Você conseguiria acordar e viver todos os dias para Cristo? E não ser dependente de nada? Ainda tendo que fazer tudo, você tem que acordar, tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que amar seus filhos, sim. Mas e se nada acontecer como você quer, você vai continuar amando o Senhor? Você vai continuar servindo ao reino? Vai continuar no propósito de vida eterna? De não desistir de Cristo? Porque Ele nunca desistiu de você. Então é isso. Às vezes nós somos ensinados a servir a um Deus para sermos servidos, mas não é assim. E essa é a parte onde nós nos decepcionamos quando nós não conquistamos os objetivos da nossa cara. Como eu disse no início, você pode ter as coisas, você pode sim sonhar, mas eu quero te perguntar, o que está acima disso? Porque aqui estava escrito, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa é uma verdade pouca dita no Evangelho do Reino. Renuncie. Eu quero te dizer uma coisa hoje. Abraão foi muito rico, Isaac foi muito rico, né? Então nós vemos na palavra do reino pessoas que prosperaram. Prosperaram financeiramente. Você pode prosperar, você pode ter dinheiro. Não é proibido. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele nos abençoa. Mas isso não pode ser o que motiva você a servir o reino. Porque pode acabar virando uma idolatria. A Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a dois senhores. Porque ou agradará um, ou agradará o outro. E no mesmo contexto, Jesus diz: não se preocupem com as coisas materiais, com as coisas do mundo, mas buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais? Os mantimentos diários. Porque quando nós temos o reino, nós não somos abalados, não somos decepcionados. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vai ter aflições. Você pode ter tudo, mas vai ter aflições. Mas você vai vencer. Quando você tiver o reino, você vence. Você não desiste, você não para. Pessoas casam, se separam, conquistam e perdem. Mas quando o reino está dentro de você, ninguém pode tirar de você. Essa é a única coisa que você pode ter que ninguém pode tirar. Nunca, jamais. É o reino de Deus. Esse reino. O Espírito Santo de Deus. Só você pode deixar ele. Agora olha que engraçado. No judaísmo messiânico, tá, o conceito da renúncia está inteiramente ligado ao termo vitur. É uma palavra hebraica bem legal, sabe? Que significa abrir mão de direitos, ceder ou abdicar. Uau, isso é muito legal, né? Como é bom aprender. Então, nós temos aqui uma palavra, que é a palavra vitur, que tem como significado também, né? Abrir mão de direitos, ceder, abdicar. Que interessante, né? Também nós temos outro conceito espiritual de uma palavra que também significa azav, que carrega o peso, que quer dizer abandonar. Significa que essa palavra, azav, tem como conceito também o significado abandonar, quer dizer, abandonar as velhas práticas, abandonar os pecados, os desejos, abandonar a maldade para servir a Deus, né? Também está ligado a deixar para trás.
significa os antigos caminhos, o ego e o orgulho e etc. Para seguir Yeshua. Então é quando eu deixo aquela velha vida para trás e olho para o que está na frente. Paulo disse, e deixando as coisas que para trás de mim ficaram, prossigo para o alvo. Para a soberana vocação. Então é isso. Olha que interessante. No contexto messiânico, tá? A renúncia não é uma palavra vazia, mas a entrega voluntária da própria vontade em favor da soberania de Deus. Uau, olha só que estudo. Lindo, né? Então já começa aqui. Tá? Agora nós temos também os símbolos e as criptografias da palavra que podem nos trazer um entendimento melhor, uma simbologia melhor dessas palavras do hebraico. Eu vou tentar explicar aqui de alguma forma para vocês, tá? Aqui nós vamos falar um pouco do hebraico antigo. Eu não entendo muito de hebraico, mas eu estudei um pouco para trazer. Vamos ver se eu consigo ser bem didático, tá bom? Então nós temos a palavra azaf, que significa deixar, abandonar. Tá? Para haver uma renúncia verdadeira, o crente precisa praticar o azaf, que é deixar as coisas antigas para trás. E deixar com que o governo de Deus haja na sua vida. Então, significa deixar o pecado. E o governo do eu. Então, aquilo que eu digo, não é a minha vontade que tem que ser feita, mas é a vontade de Deus. Agora, olha que interessante. A palavra azaf tem algumas palavras que compõem ela, né? No hebraico. Então, nós temos aqui, em média, 3 palavrinhas, tá? Ain, Zain e Beit, tá? Então, nós vamos começar com a palavra Ain, que significa, tem o símbolo de um olho. Olha que interessante, é um olho, que representa a visão, o entendimento, o foco ou a perspectiva espiritual. Que legal, né? Quando nós praticamos o azav, a renúncia, né? Dentro disso tem um significado. Nós adquirimos visão, e eu vou falar disso mais para baixo. Então, a palavra azav tem 3 palavrinhas que tem como significado Ain, Zain e Beit, tá? A primeira palavra Ain significa um olho, representa a visão, o entendimento, o foco ou a perspectiva espiritual, não humana. A outra palavra é Zai, que é uma espada ou uma ferramenta de corte. Representa cortar, separar, nutrir ou fazer uma divisão. Olha que interessante, né? E a última palavra, que também é bem conhecida, é Beit. Tá? É uma tenda ou casa. Representa o interior, ou família, ou corpo humano, ou a habitação. Que interessante, né? Então, nós, juntando todas essas palavras, nós temos a decodificação criptográfica da renúncia, que significa Azaf. Juntando os símbolos das letras, a palavra revela um processo místico. Mudar o foco do olhar, aplicando um corte definido naquilo que habita dentro de nossa casa ou corpo. Em termos messiânicos, significa cortar as velhas práticas da nossa vida interna sobre a revelação do Messias. Então é isso. Que interessante, né? Que interessante. Então, nós aqui, trabalhando na renúncia, vamos ter essa provisão divina, aonde nós vamos aumentar a nossa visão espiritual, o nosso entendimento e o nosso foco, ao ponto de cortarmos todo o pecado interno da nossa casa espiritual que somos nós. Pegou? Cortar as velhas práticas. Então a renúncia tem muito a ver com isso. E ele está dizendo, aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não cortar as velhas coisas, não pode ser meu discípulo. Então haverá uma separação entre as coisas do mundo e entre as coisas de Deus, entre as práticas mundanas e as práticas divinas, entre o pecado e a santidade. Uau!
top demais. Então é isso, tá? Quero abençoar vocês. Tomara que vocês tenham aprendido. Ó, vamos aprender a servir a Deus, em vez de esperarmos que Ele nos sirva. Só que dentro disso, escuta, dentro de você servir a Deus, dentro de você fazer a vontade de Deus, preste atenção. Quando você corta o pecado, corta as velhas práticas antigas, mata aquela velha criatura e se torna uma nova criatura em Cristo, toda a provisão para o seu propósito de vida espiritual vai ser dada a você. Se você entender isso, acabou. Você não sofre mais. Você não anda mais em escassez. Você não é mais um mendigo espiritual. Aqui, corta essas coisas. E você se torna um filho. Todo pai não deixa faltar nada para o filho. Fechou, gente? Então é isso por hoje. Esse estudo, essa palavra, essa mensagem. Espero que eu tenha colaborado para a vida de vocês, tá bom? Curte, compartilha, me segue. E cortem o pecado da vida de vocês, o máximo que puderem. Vivam em santidade, para que Deus possa usar vocês nessa terra e promover vocês, para que o nome dele seja exaltado. Entende isso? Então é isso. Amanhã, meio-dia, temos de novo aqui. Um abraço.